Olá, meus amados e minhas amadas, bom dia, paz do Senhor. Quero compartilhar com vocês nessa manhã uma palavra que está em Gênesis 29, versículo 21 até o 25. Depois eu vou ler Salmos 40. Lia e Raquel é o título da minha Bíblia. Disse Jacó a Labão: Dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite conduziu a Lia, sua filha, e a entregou a Jacó, e coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão: Que é isso que fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Agora eu vou ler Salmos 40. Eu quero te dizer nessa manhã que o homem pode nos enganar, mas Deus não nos engana, porque Ele é fiel. A palavra de Deus vai falar, Salmos 40, oração para o livramento. Esperei com paciência pelo Senhor, confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de uma tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E pôs nos meus lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não depende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Eu quero te dizer nessa manhã que a minha força e que a tua força está no Senhor. Labão, ele fez um pacto com Jacó, que ele trabalharia tanto, que Jacó trabalharia tanto tempo para ele, e depois, se eu não estou equivocado, acho que é 7 anos. E depois desse tempo, Jacó passaria sua filha para ser a esposa de Labão, passaria sua filha para ser a esposa de Jacó. Aí o prazo se cumpriu e Jacó foi perguntar para ele: Agora, eu já cumpri o voto que eu fiz com você, o tempo de serviço que eu tinha de tirar aqui contigo acabou, agora eu quero a minha esposa. Aí o que é que Labão faz? Ele pega a Lia, que é a filha mais nova, e faz um banquete, faz uma festa, e de noite ele coloca a filha para dormir com Jacó. Só que Jacó achava que era Raquel. E de manhã, quando ele acorda, ele se depara com Lia. E aí ele perguntou: Por que você me enganaste? Eu quero te dizer nessa manhã que tem muita gente querendo nos enganar. E muitas vezes, amados, as pessoas nos enganam. Mas muitas vezes as pessoas que querem ser enganadas e continuam sendo enganadas. Eu quero te dizer nessa manhã que você precisa virar essas páginas. Principalmente quem anda com relacionamentos. Seja um relacionamento com Deus, seja um relacionamento conjugal, seja um relacionamento de uma amizade, seja qual for o tipo de relacionamento. Eu quero te dizer nessa manhã que você não tem necessidade de ficar o resto da sua vida sendo enganado. Você só precisa ser enganado até na hora que você não descobre a verdade. Mas na hora que você descobre a verdade, você não tem mais necessidade de viver enganado ou enganada. Eu quero te dizer, principalmente quem anda em relacionamentos conjugais, por exemplo. Por que hoje tantas vezes assim as mulheres sofrem tanto? Porque as mulheres muitas vezes, amadas, elas vão à luta. Só que quando chega na metade da estrada, elas voltam. Elas não permanecem. Elas não vão até o fim. Aí fica com dó, fica com pena, fica com isso, fica com aquilo. Aí o esposo volta, ou o companheiro, seja lá como for, e acaba enganando ela de novo. E muitas vezes repetindo as mesmas coisas. Eu quero te dizer nessa manhã que a tua felicidade, a tua prosperidade, o teu sucesso, depende mais de você do que qualquer outra situação, até do próprio Deus. Se Deus falar para você: olha fulano, não se relacione com A, não se relacione com B. E se você não ouvir a voz de Deus, Ele não vai sair do trono dele e falar: não, você vai se relacionar com essa pessoa, você vai se relacionar com essa pessoa ou com aquela outra pessoa. Deus não vai fazer isso. Deus ele vai te dar uma orientação. Aí cabe você pegar ou não a orientação de Deus. E muitas vezes Deus está nos orientando e a gente não recebe a orientação, não aceita e volta para a nossa orientação. Muitas vezes, amada, a gente continua igual Jacó vivia, numa opressão e numa escravidão. Mas Jacó ele se levantou e falou: eu vou sair daqui. E foi quando ele saiu, naquela situação do lado de Labão. Eu quero te dizer nessa manhã que nada e nem ninguém obriga você a viver a mesma situação que você não queira viver. Agora, se você não está no relacionamento bom,
Seja ele na igreja, seja ele na casa, na sua residência, no trabalho, o que você faz? Muda de situação. Sai do lugar, sai desse centro. Porque senão, amados, a gente vive na mesma situação o resto da vida e acaba sendo escravo o resto da vida. E muitas vezes a gente perde tudo que a gente tem. E o principal que você tem, muitas vezes perde até a sua vida. Eu quero te dizer nessa manhã que só depende de você prosperar ou não. Só depende de mim prosperar ou não. Porque muitas vezes você está vendo as coisas acontecendo, aí você vai lá e dá um perdão, dá um perdão, dá um perdão, dá um perdão, e não muda de atitude. Você tem que perdoar sim. Perdoar sim, mas conviver com a situação não. Então, nessa manhã eu quero te dizer que você olhe para o que você está fazendo. Olhe para o que você está convivendo. Olhe com quem você está se relacionando. Porque você pode muito bem perder a sua própria vida por falta de sabedoria. Mas a palavra de Deus fala que quem espera com paciência no Senhor, ele se inclina para nós e ouve nosso clamor. Muitas vezes a gente não tem paciência de esperar e de deixar Deus agir e de esperar o tempo de Deus. A gente vai lá e faz, a gente vai lá e coloca a nossa mão. A gente vai lá e resolve da nossa forma. Mas ele fala que com nossos lábios tem que ter cântico de louvor, que a gente tem que esperar com paciência que ele vai resolver o nosso problema. Aí vem falando bem assim no versículo 3 do capítulo 40. E me pôs nos lábios um cântico novo, um cântico de louvor ao nosso Deus. Muito verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Você precisa confiar, você precisa temer a Deus para você sair de uma situação tóxica. Mas muitas vezes você não pensa nisso, muitas vezes você quer resolver com suas próprias mãos. Mas se você resolver colocar nas mãos do Senhor, pedir para Deus te ajudar, Ele é fiel e justo nessa manhã para te abençoar e para mudar a sua situação. O versículo 4 vai falar: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Então não penda para o lado dos arrogantes, não penda para o lado dos mentirosos, não, porque você vai ser uma pessoa infrutífera. Você vai ser uma pessoa que não vai dar fruto. Você vai ser uma pessoa que não vai ter sucesso, você não vai ter paz. E a nossa paz, amado, ninguém compra, ninguém paga. Viva no relacionamento, mas viva um relacionamento amoroso, um relacionamento com paz, um relacionamento com alegria, um relacionamento que você tem prazer de voltar àquele mesmo lugar, àquela mesma situação, àquela mesma pessoa. Não fique numa situação que você não permanece nela porque você tem medo. Não permaneça nela por causa de uma coisa, por causa de outra. Porque você tem que permanecer em algo que te dá confiança. E essa confiança, nessa manhã, eu e você iremos confiar e encontrar no Senhor. E se você vive uma situação que você não está aceitando, que você não está concordando, que te traz sofrimento, que te traz dano, que acaba com o seu emocional, que acaba com o seu psicológico, que acaba muitas vezes com o teu físico. Às vezes o teu físico fica todo marcado. Por que você passa por isso? Para que você passa por isso? Confia no Senhor, entrega tudo nas mãos de Deus e sai desse relacionamento tóxico e abusivo, seja em qualquer área, seja no trabalho, seja em casa, seja na sociedade, seja na igreja, seja no casamento, seja onde for. Não aceite viver uma situação que não te agrada, não aceite viver uma situação que você vive entristecida, chateada, sempre com a cabeça baixa, sempre olhando para o chão, porque você não consegue ter mais uma esperança nessa situação, nesse relacionamento. Mas o melhor relacionamento saudável que nós temos é com o Senhor. Esse não falha, esse não te traz dano, esse não traz sofrimento, esse não te traz constrangimento. Mas é um dos relacionamentos, mas que a maioria das pessoas não querem, é um relacionamento com Deus. Mas nessa manhã eu quero profetizar sobre a tua vida toda sorte de bênção, que a alegria do Senhor seja a tua força, que a paz do Senhor nessa manhã te alcance o teu coração, que Deus venha te renovar, que Deus venha te restaurar, que Deus venha te libertar. Os que estão precisando de um trabalho, que Deus venha abrir as portas de um trabalho nessa manhã. Os que estão precisando de uma cura, que o Senhor venha trazer uma cura. E aquele que está precisando de uma paz, que a paz do Senhor nessa manhã venha ao teu encontro. Eu te desejo nessa manhã um coração transformado, um coração renovado, um coração de paz. Que a paz do Senhor nessa manhã encha o seu coração e te traga a alegria do Senhor. Tenha um dia abençoado por Deus, a alegria do Senhor é a nossa força.